Boa noite. Estamos prestes a iniciar a transmissão do estudo bíblico esta noite. A nossa live de quinta-feira. Esperamos que os irmãos já estejam contactados conosco para mais esse momento de culto a Deus e de reflexão da palavra do Senhor. Depois de um dia agradável, bonito, onde Deus mais uma vez mostrou o seu carinho, o seu beneplácito sobre as nossas vidas. Eu quero iniciar esta live, esta transmissão, com a leitura do Salmo 134. É um salmo bem conhecido, são poucos versículos. Salmo 134, que nos diz assim: é uma convocação ao culto vespertino. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. É isso que nós estamos nos propondo a fazer nesta noite. Cultuar, adorar e servir ao Senhor. Ainda que o salmo se refira à sinagoga ou ao templo, lugar de adoração dos antigos, mas nós sabemos que Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E nesta situação que vivemos nos dias atuais, além do fato de a palavra declarar que o Espírito Santo habita em nós, então nesses tempos, o nosso templo, nossa casa de oração, é o nosso próprio lar, como acontecia também com os patriarcas. Perdão, irmãos. Quero, portanto, orar com os irmãos nesta oração de adoração, quando iniciamos este relacionamento com o nosso Deus. Vamos orar, então? Senhor nosso Deus e eterno Pai, Pai de eternas misericórdias, Senhor do universo, Criador de todas as coisas, nos voltamos nesta hora para o Teu trono de glória, autorizados por Tua própria palavra, que diz no livro dos Hebreus, que nós podemos nos achegar com ousadia da fé ao Santo dos Santos. Privilégio que era exclusivo dos sumos sacerdotes, mas hoje, pela intervenção maravilhosa do Senhor Jesus, nós podemos adentrar a Tua presença para conversar contigo, para te servir, para te adorar. Recebe, pois, Senhor, nós te rogamos, o nosso culto de louvor e adoração, a nossa participação contigo e com o Teu Espírito nesta transmissão da Tua palavra, da Tua mensagem para as nossas vidas, recebendo também de nós uma verdadeira adoração, submissos que estamos à Tua palavra. Rogamos-te, pois, ó Deus, que fales aos nossos corações
através de toda a participação litúrgica que nós agora empreendemos. Nós choramos assim, certos de que o Senhor está nos ouvindo, certos da tua bênção, certos, ó Deus, de que tu has de nos atender, estás nos atendendo por tua graça e misericórdia. Pois é no nome do teu Filho Jesus, Senhor amado, nosso Salvador, que nós choramos neste momento. Amém. Nós fizemos uma leitura no Salmo de número 134. Eu gostaria de retornar ao livro dos Salmos e ler agora com os irmãos, ou talvez fosse melhor dizer, ler para os irmãos, né? Se bem que o texto está disponibilizado aí, o Salmo 135. Salmo 135. Este salmo exalta o louvor a Deus. Ouçam então, irmãos, a leitura deste salmo. Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra. Faz os relâmpagos para a chuva. Faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das alimárias. Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos? Quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis, a Sión, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração, pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. O verso 1 diz assim: Aleluia. Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. É o que nós pretendemos fazer agora, através do cântico do hino de número 308, do nosso inário Novo Cântico. Hino 308. Nas tormentas desta vida
cumpre a nós mostrar o rumo do caminho para os céus. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Nuvens de paixão e luna não nos deixam ver o sol. Como extremos o perigo com as luzes do farol. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Aos errantes insensatos fui ao porto divinal. Em Jesus haver o abrigo do furor do temporal. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Noite eterna se aproxima, tenebrosa em seu horror. Clama aviso aos infelizes, instas para o Salvador. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Amém. Esse é um dos hinos mais lindos que nós temos, antigo, mas que fala muito ao nosso coração. Meus queridos, logo assim que nós iniciamos, eu dei uma boa noite, né? E agora eu estou vendo aqui que nós temos bem mais irmãos participando. Quero renovar aquele boa noite, dando as boas-vindas a todos vocês. Eu considero esses momentos como momentos extraordinários, onde nós podemos unir a nossa fé, unir as nossas vozes, nosso coração, nossa mente, nossas considerações a respeito de tudo aquilo que Deus tem feito, está fazendo e há de fazer na vida do seu povo. Portanto, sejam bem-vindos e Deus os abençoe. Nós temos um salmo, o salmo de número 54, que é um salmo de como se fosse um pedido de socorro, né? Mais ou menos isso. O salmo de número 54 é praticamente um clamor de socorro. O título que eu tenho em minha Bíblia é Apelo para o Socorro Divino. Quando os zifeus vieram dizer a Saul, não está Davi homiciado entre nós? Então, nesse momento que esses homens foram denunciar Davi, foram delatar Davi, então Davi, sabendo disso, né, compôs este salmo. Assim que ele soube dessa delação, não sei se era delação premiada, né? Devia ser. Na verdade, Saul devia ter prometido alguma coisa para eles. Ele compõe esse salmo.
Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade, dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Quando Davi diz aqui, os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos, não é um ato de tripudiação. Ele não está tripudiando sobre os inimigos. Ele está apenas declarando que Deus lhe permitiu ver a derrota de seus inimigos. E quando nós temos aqui no Salmo, o verso 5, que diz que ele retribuirá o mal aos nossos opressores, essa semana eu enviei uma mensagem para um grupo, porque neste grupo algumas pessoas se reportaram a situações negativas que eles vivenciaram. E de repente aquilo começou a ganhar um corpo assim de lamento, e eu percebi a dor na mente e no coração de algumas dessas pessoas, porque eu presenciei a situação na época, há muitos anos atrás. Eu nem era pastor, não era nem pastor. E quando esses irmãos começaram a relembrar aquelas coisas todas, um dos nossos componentes disse mais ou menos isso aqui: Deus é quem há de dar a cada um segundo a sua obra, mais ou menos assim, com outras palavras. Então eu fiz um áudio, gravei um áudio e enviei para aqueles irmãos, dizendo exatamente o que está escrito aqui. Ele retribui o mal, assim como ele retribui o bem também. Deus faz isso, sua justiça. E isso tem desgastado muita gente. Muitas vezes nós guardamos amarguras e mágoas de fatos, situações, de pessoas e tudo. E aquilo corrói, não a eles, mas corrói a nós, o nosso espírito, nossa mente, nosso relacionamento com os familiares, com os irmãos, os amigos. E as pessoas que provocaram esses sentimentos em nós, talvez nem lembrem, nem estejam preocupados com isso. E nós às vezes sofremos tanto. Um dos caminhos mais nobres para tirar isso de nós, que pode provocar inclusive até enfermidades, um dos caminhos é esse. O caminho do perdão é um outro caminho. O caminho do perdão, o caminho da tolerância, o caminho da intercessão e o caminho da fé e da certeza de que Deus é quem distribui tudo sobre todos em todo o tempo. Então, vamos deixar que Deus retribua a cada um segundo as suas próprias obras. Nunca se preocupem com o mal, nunca. Preocupem-se sempre com o bem. Nunca se preocupem com o ódio. Preocupem-se com o amor. Nunca se preocupem com a antipatia, mas sim com a empatia, com a simpatia, com a fraternidade. Isso não é atitude de pessoas que têm, como diz o ditado popular, sangue de barata. Não, isso é ser cristão. Ok? Mas vamos, nesse instante, passar para os irmãos alguns pedidos que nós temos aqui, né? E durante o tempo que eu estou falando, se você postar aí alguma coisa, eu vou saber. Eu tenho uma equipe técnica muito boa, me dá assistência aqui, sabe?
Então eu vou ser informado. Eu quero agradecer a Deus, juntamente com a família Boechat, pela recuperação do tio da Norma, o Gesi. Diabético, hipertenso, já teve um caso grave nos pés, cortou um pedaço do pé, foi internado, ficou no respirador, teve uma série de situações, a idade já avançada, e ele, nós oramos e muita gente orando, ele melhorou, saiu lá da intubação e tal, foi para a enfermaria e já está em casa. Que coisa maravilhosa, como Deus age, né? Então o Gesi já está em casa, graças a Deus. A nossa tia Lourdes ainda está recuperando da queda que teve, ok? Nós também queremos agradecer a Deus pela vida da irmã Lore. A irmã Lore está completando mais um ano de vida. Ela disse a idade, mas eu não vou dizer. Isso aí é assunto sigiloso, é top secret. Eu não vou falar. Falar idade de mulher é um problema sério, eu não vou falar. Mas ela está jovem, uma mulher jovial. Minha esposa hoje estava elogiando ela, falando comigo, dizendo que admira muito a irmã Lore. E eu passei uma mensagem para ela exatamente assim, elogiando a firmeza dela, a sua jovialidade. É uma menina, né? Coisa extraordinária. Então, parabéns, Lore, se você estiver me ouvindo, ou então vai ouvir isso depois, vai ver essa live, publicada no YouTube também, vai saber que nós estamos aqui agradecendo a Deus por sua vida. Claro, nós não podemos deixar de orar ao Senhor sobre o grande drama que atinge o mundo inteiro, Estados Unidos e Brasil, os dois maiores implicados nessa situação da pandemia. A gente, porque está aqui em Maricá, tendo uma situação um pouco melhor, a gente acha, não, já acabou, está tudo certo. Não, não está não. Nós estamos com problemas graves no mundo e o Brasil está em segundo lugar, né, em número de pessoas contaminadas e também de mortes. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos profissionais de saúde e por todos que no mundo inteiro estão se doando para trazer uma solução para essa pandemia. Eu conversei com a minha nora, né, a irmã Fernanda. Eu entendi errado o que estava sendo veiculado, de que nós teríamos uma vacina antes do final do ano, setembro, outubro, novembro, talvez. E eu entendi, né, na minha atitude, na minha compreensão de leigo da matéria, eu entendi que essa vacina estaria disponibilizada, mas não é isso. Ela será consagrada, determinando a eficácia, mas provavelmente só no primeiro semestre do ano que vem nós teremos, se os Estados Unidos não comprar tudo, do mundo todo, né, como estão fazendo, nós teremos essa vacina. Mas aqui no Brasil nós também teremos. Então vamos continuar orando até que tenhamos da parte de Deus, através dos cientistas, ou no ato de milagre do Senhor, um livramento dessa pandemia. Ok, queridos? Vamos continuar firmes em nossos procedimentos. Quero dizer aos irmãos que a igreja está sendo toda preparada para isso. Já adquirimos o material necessário, estamos pintando, limpando, os irmãos estão fazendo um trabalho maravilhoso, né? Os homens da igreja, e liderados ali pelo presbítero Clair e pelo Inácio Pimenta, eles estão fazendo uma obra extraordinária. Teremos todas as condições de retornar com segurança o mais breve possível. Eu quero pedir também oração à igreja. Você pode anotar aí, se for possível, oração pela família do pastor Marcos Lins. O pastor Marcos Lins veio a óbito, ele teve um problema muito grave, né? E não foi diretamente pela Covid, não. Ele deu entrada para tratar de um caso de saúde, piorou e, enfim, é um pouquinho longo aqui a história dele, mas ele veio a óbito. O pastor Marcos Lins, muito conhecido no Nordeste, exerceu seu ministério basicamente em Pernambuco,
Ele era CEO de uma grande empresa e também foi um dos gestores do Mackenzie. Muitos de vocês não sabem, mas o Mackenzie esteve prestes a ser tomado da Igreja Presbiteriana, arrancado da Igreja Presbiteriana pelo governo de São Paulo. Eu me lembro bem dessa época. E o pastor Marcos foi uma das pessoas que mais batalhou para que nós não perdêssemos o Mackenzie para o estado de São Paulo, que estava querendo encampar o Mackenzie. Então ele foi muito importante no âmbito institucional da nossa igreja e um pastor muito querido, né? Também há um outro pastor, bom, esse eu estou pedindo oração pela família enlutada. Ele já tinha uma certa idade também e comorbidades, veio a falecer. Agora o pastor Yong Ko, ele é coreano, tá? Ele, se não me falha a memória, se eu não estou enganado, ele é pastor lá na Bahia, em Jacobina, onde tem uma mina de ouro lá. Eu morei ali perto, 50 quilômetros de distância, em Miguel Calmon. Eu tentei um contato com a igreja de Jacobina hoje à tarde e não consegui fazer contato com eles lá, com o evangelista, mas tudo indica que é a igreja de Jacobina, a igreja que ele pastoreia. Mas eu não tenho certeza absoluta. Igreja Presbiteriana Água Viva, em Jacobina, provavelmente. Então, esse pastor está muito enfermo, e está carecendo das orações da igreja. Então, por favor, vamos lembrar de orar pelo pastor Yong Ko. Nós também temos aqui o pedido reforçado, né, da irmã Eliséia, que pede por uma moça. Eu não sei se ela é brasileira ou ela é colega da Gisele na Holanda. A Pabra, né? É Pabra com R, porque eu ouvia ela falando Pabra. Falou comigo Pabra, mas eu tenho aqui um registro de Pabla. Então, seja Pabra ou Pabla, né? Essa moça está precisando das nossas orações. E assim estaremos orando também pela Gisele, que está grávida, e pela Débora, que está também enferma. A Gisele, a Elisé está lutando para conseguir viajar para a Holanda em setembro. A irmã Cleni agradece também o cuidado de Deus sobre sua família, irmãs, parentes, né? Sua filha, seu esposo, sua mãe. Então ela agradece a Deus pela sua família. O presbítero Clair está reforçando aqui um pedido sobre a sua mãe, que vai fazer uma intervenção bucal amanhã. A Nancila teve uma queda há um tempo atrás e teve um abalo em 8 dentes. Ela machucou muito, fez uma restauração, mas agora vai precisar de uma intervenção bucal amanhã, lá em Caxias, se não me falha a memória. Então o Clair pede que oremos por ela, né? E o Moisés Moriá, pede que oremos por sua mãe, que teve um AVC, um acidente vascular, e está internada, carecendo também das nossas orações, né? Então vamos orar por esse povo, rogando a Deus que os abençoe. Ok? Eu acho que eu não esqueci de ninguém que estava registrado aqui. Ok? Vamos orar então? Senhor nosso Deus, amado Pai, assim como teu servo Davi, nós depositamos nossa confiança e nossas esperanças apenas no Senhor, porque nós sabemos pela ação do teu Espírito em nós, de que tu és o único em todo o universo que tem poder, criador e sustentador de todas as coisas. É algo tão extraordinário, tão grandioso, que nós, como
homens imperfeitos e falhos, pecadores que somos, e sendo tuas criaturas, nós não temos como avaliar a amplitude de tudo isto, da tua pessoa, do teu amor e dos teus planos insondáveis. Mas nós temos vivenciado em nossas vidas os efeitos concretos desta ação do Senhor sobre nós, através da história, em todo o mundo, não apenas através da tua palavra, que é a mais importante fonte de revelação que temos. Por isso nós depositamos em tuas mãos esses pedidos e esses agradecimentos. Pessoas enfermas, pessoas enlutadas, temos irmãos que perderam o seu emprego, trazendo preocupação legítima sobre a subsistência de sua família. Ó Deus amado, rogamos que confortes o coração dos enlutados, fortaleças, ó Deus, a vida, saúde espiritual, moral, física, daqueles que estão passando por tais necessidades. Rogamos também, ó Deus, que, como dissemos, intervenhas na vida, no aspecto existencial dos teus filhos, provendo aquilo que tu já tens determinado prover para cada um dos teus filhos. Faze cumprir na vida dos teus filhos a palavra do teu servo. Fui novo, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aos seus ele dá enquanto dormem. Sê propício, ó Deus, a nós. Traze-nos a tua palavra diretamente do teu trono, mesmo que, como seres humanos, nós não tenhamos a autoridade plena para falar ou para receber a tua mensagem, mas contamos com o teu Espírito Santo para traduzir, para ensinar, para falar aos nossos corações aquilo que precisamos. Crendo nisto e estando certos da tua bênção e de que tu estás realmente com os olhos voltados para nós, os ouvidos e as mãos, para nos ouvir, nos ver e nos atender, nós despedimos em Cristo Jesus, teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Meus queridos e amados irmãos, eu quero agora me voltar para o texto do Evangelho de Lucas, o capítulo 5. Será o texto base, ou o texto básico para a nossa mensagem. Capítulo 5 de Lucas, a partir do verso 1. Eu lerei até o verso de número 11. Diz assim o texto: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes.
Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Meus irmãos, a intenção do meu coração é considerar um assunto com os irmãos fundamentado nesse estudo biográfico da pessoa de Pedro, pelo menos dessa parte da sua biografia, esse encontro com Jesus. Há muito tempo atrás, eu acho que eu ainda estava no seminário, estava no seminário, bem antes. Eu li um livro de dois autores, casal, Tim LaHaye e Beverly LaHaye, o casal. O nome do livro era Temperamentos Controlados pelo Espírito, ou Temperamento Controlado pelo Espírito. Esse livro, ele mudou muita coisa na minha mente, na minha prática de vida, porque me ensinou a avaliar melhor algumas pessoas, algumas situações. Conversei com o presbítero Neskens essa semana, acho que no início da semana, segunda-feira, eu acho, conversando com ele que quando nós vamos avaliar uma pessoa, por qualquer motivo, nós devemos levar em conta uma série de itens. Sua vida, no caso da igreja, eclesiástica, religiosa, moral, espiritual, cultural, social. E eu nem comentei sobre a questão dos temperamentos, mas depois em casa ainda fiquei pensando sobre isso. Sem falar na questão da personalidade e dos temperamentos que movem uma pessoa. O que na linguagem da medicina, desde 400 anos antes de Cristo, a gente chama de humores. Humores. E alguns ainda dizem humores biliares. Ainda tem mais isso. Mas vamos continuar. Os 4 temperamentos que nós temos, básicos, são sanguíneo, o nome já diz, vem do sangue, né? O colérico, se não me falha a memória, vem da bilis negra. Isso numa classificação de Hipócrates. 400 anos antes de Cristo, Hipócrates foi quem estabeleceu essa relação, né? A bilis amarela, que seria o colérico, a fleuma, que tem a ver com o sistema respiratório, influencia o fleumático, e o melancólico, né? O melancólico é aquele sujeito, isso não é uma regra matemática não, nem científica. Existem mudanças nisso, às vezes um temperamento fala mais alto que o outro. Eu acho que difícil é você ser fleumático e colérico, é uma coisa meio estranha. É como se fossem antagônicos aí, não são, mas colérico e sanguíneo. E isso é possível que uma pessoa tenha os 2 temperamentos, que são muito próximos. O fleumático e o melancólico
Fleumático é aquele mais apático, né? Marcado pela apatia, pela frieza. O fleumático é frio, nem todo fleumático. Mas quando você avalia ao contrário, assim, a pessoa muito fria, que não deixa transparecer as emoções, isso é um fleumático. Está externando o seu temperamento da fleumático. Se o indivíduo é muito recatado, tristonho, tal, e isso predomina, é um melancólico. Entenderam? Agora, qual o temperamento que predominava na pessoa de Pedro? Muito simples. Colérico e melancólico. Interessante. Colérico e melancólico. E Pedro foi um dos homens escolhidos por Deus, uma das pessoas que Deus escolheu para iniciar o projeto da igreja. E com esses 12 homens, depois acrescido de Paulo, o número passou para 13, uma discussão que eu tenho com alguns colegas é que nós tivemos 14 apóstolos. Porque Judas, enquanto não morreu, ele era apóstolo. Foi chamado por Jesus. Então, se nós tínhamos 12, um substituiu Judas. Aí 13. Depois Paulo, 14. Mas isso aí é apenas consideração de filósofo. Voltando à questão. Pedro foi escolhido. E ele teve uma série de lances na sua vida, no relacionamento com Jesus e depois, posteriormente, claro, né, com Paulo e com outros discípulos e até os próprios apóstolos, que demonstraram muito esse temperamento de Pedro. Agora, Pedro, para nós, é um exemplo muito bom de análise para nós considerarmos nossa própria vida. Eu vou explicar aos irmãos. Eu já conheci vários cristãos, homens e mulheres, que até abandonaram a igreja, abandonaram a fé, por se acharem totalmente alijados do plano e do projeto de Deus. Certo? Uma das coisas que o inimigo tenta nos fazer acreditar é que nossos pecados, nossos erros, nossas falhas estão ligadas diretamente ao que Deus projetou para nós da seguinte maneira: se você peca, erra, falha, você não merece mais de Deus nada. Aliás, nós não merecemos nunca nada da mão de Deus. Mas se você foi chamado para ser um cristão, você está na igreja, então você tem que ser perfeito, senão você perde a bênção, senão você perde o que Deus lhe deu. Essa mentalidade é errada, não é assim, dessa maneira. Está certo que se alguém for totalmente duro, coração empedernido, Deus não gosta. Ele diz que ele se agrada do coração contrito e abatido. O orgulhoso ele não gosta. Mas nós precisamos ter um pouco de cuidado quando avaliamos a nossa própria vida, porque o que o inimigo quer é nos desestimular. O que o inimigo de nossas vidas e do Evangelho quer é que nós desacreditemos da bênção de Deus sobre a nossa vida. Isso é um problema muito grave. Há muita gente que deixa de trabalhar, há muita gente que deixa de se lançar na obra, há muita gente que deixa de buscar santidade, de produzir a riqueza espiritual em sua vida por causa disso, por se auto-julgar. Mas Deus tem planos. Por isso eu coloquei planos para a nossa vida. Por isso eu coloquei como título na mensagem hoje o seguinte: aquele que Deus escolhe. Você se sente um escolhido de Deus? Você entende que Deus o escolheu? Nós não somos arminianos, nós somos calvinistas. Nós somos bíblicos, primeiro. Mas nesta linha de escolha, nós somos calvinistas.
pela definição que os discípulos de Calvino fizeram, né, dessa matéria. Calvino deixou isso muito bem estabelecido, mas ele não criou aquelas 5 regras. Seus discípulos sintetizaram isso. Né? Nós nascemos pecadores, corruptos. Às vezes eu comento isso numa aula de teologia sistemática, tem aluno que chega a dar um chilique, tem gente que até desmaia. Ah, porque você tem um bebê em casa? Ah, tem. Quantos meses? Ah, 6 meses. Ele é um corrupto. Esse bebê nasceu corrupto. A gente fica falando dos corruptos aí na política, aqui e ali. Tá certo. Eles exacerbam em sua corrupção. Deixam que ela os domine. Não tem Deus sobre si, não tem o Espírito de Deus para controlar. Então a corrupção toma conta. Agora, todo mundo nasce corrupto, pecador, imperfeito. Agora, Deus nos escolhe aqueles que Ele quer para aperfeiçoar, para a sua glória e para a nossa própria bênção. Então, se você tem certeza que você é um escolhido de Deus, e se você não tem certeza, preste atenção no estudo, porque você vai perceber que muito daquilo que nós imaginamos é errado. E muitos de nós que às vezes não temos certeza de que somos escolhidos, é porque não conhecemos a palavra. E o apóstolo Pedro vai nos ajudar a entender um pouco essa relação de escolha e manutenção dessa escolha por parte de Deus. Nós vamos começar dizendo o seguinte: aquele que Deus escolhe, em primeiro lugar, não é escolhido por seus méritos, porque ninguém tem, mas sim pela soberania divina. Existe uma frase aí, que eu não sei quem foi que criou, que diz assim, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ótima frase. Quando é que Deus faz isso? No momento histórico ou na eternidade? Ou no ato soberano da escolha? Se é um ato eterno, ele se funde, a frase se funde. É igual aquela frase do Tostines. Tostines está sempre fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque está sempre fresquinho? Você é capacitado, por isso é que Deus te escolhe, ou Ele te escolhe para te capacitar? Eu chego a um ponto que essas duas coisas se fundem, de tal maneira que Deus que nos escolheu na eternidade, Ele já conduz toda a nossa história a nos capacitar para que Ele revele no momento histórico de nossa existência a sua escolha. No capítulo 5 de Lucas, que nós lemos, os versos de 5 a 10, nos mostra um homem, capítulo 5 de Lucas, versos de 5 a 10, um homem que não se sentia capacitado diante de Deus, porque ele bem sabia quem ele era. Ele sabia que ele era um cabra sanguíneo, ele sabia que não tinha nenhum mérito, tanto é que ele diz para Deus, para Jesus, eu não sou digno. Ele diz aqui no verso 8 em diante, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Retira-te de mim, porque sou pecador. Porque, à vista da pesca que eles haviam feito, ele percebeu isso com muita clareza, através da ação de Deus na vida deles. Ele era o dono da empresa, os outros eram seus sócios, né? Ele era o líder, sempre foi líder. Agora, eu costumo dizer sobre essa pesca milagrosa aí o seguinte: para mim, a pesca não foi milagrosa, em primeiro plano. Para mim, o milagre foi eles não terem pego um peixe sequer.
Preste atenção. Pescador experiente, dono de uma empresa de pescados, pescando num lugar onde, não sei se até hoje é assim, mas já foi considerado a maior concentração de peixes em um local, ou seja, o lago, mar da Galileia, que é o lago de Genezaré, já foi considerado o local mais piscoso do planeta. O que significa isso, piscoso? Onde tem muito peixe. Peixe para vender e dar. O ditado diz peixe para dar e vender, né? Não, para vender e depois vender muito, não tem mais dar. Então, muito peixe. Era praticamente impossível pescar a noite toda e não pegar um peixe sequer. Muito difícil. Eu considero que ali o Senhor, de sua soberania, ordenou aos peixes: ninguém entra na rede, hein? Ninguém entra na rede. E os peixes doidinhos para entrar na rede dos pescadores. Aí quando Jesus disse, vamos lançar a rede. Aí Jesus deu uma ordem para os peixes: podem cair, podem vir. E os peixes entraram de rodo. É claro que isso também foi um ato milagroso. Mas o primeiro ato milagroso foi eles não terem pego nenhum peixe. Pedro estava abismado com isso, impressionado com isso, arrasado com isso. Ele não entendia, porque quando ele saiu para pescar, ele sabia que tinha peixe lá. Eu uma vez estava na minha casa, eu morava na casa da igreja, e chegou ali o Paulo Besorro. Para quem não sabe, ele é irmão do meu cunhado falecido, ele é cunhado da Arlete. A Arlete casou-se com o irmão do Paulo Besorro. Parece-me que de mães diferentes, mas filhos do mesmo pai, né? Então o Paulo chegou lá em casa e disse assim: vamos pescar? Eu falei: Paulo, olha só, eu não vou sair da minha casa agora, nesse horário, me lá para a beira do mar, lá no mar, para pescar no mar de tarrafa. Primeiro que eu não sei jogar tarrafa. E tarrafa, meu filho, bom jogar em rio, lago, no mar, com aquele mar batendo. Ronaldo, vamos, porque nós vamos trazer peixe. Eu falei: como é que você sabe? Ele disse: eu nasci e me criei aqui. Eu sei quando tem peixe no mar e quando não tem. E hoje tem. Aí eu fui com ele. Pegamos o carro e fomos lá. Meus irmãos, ele ficou parado, olhando para o mar e com a tarrafa na mão. De repente ele saiu correndo, foi lá, jogou e trouxe uma tarrafa cheia de peixe. Colocou lá. Se eu vou jogar mais 2 vezes, a gente vai embora. Eu falei: puxa vida. Ele voltou, jogou, trouxe mais um bocado de peixe. Encheu os baldes lá. Podemos ir embora. Porque também, daqui a meia hora para frente, não vai cair mais nada. Impressionante. Eu cheguei em casa com aquele monte de peixe, não sabia nem o que fazer com aquilo. Agora imagina, no mar, Itaipuaçu, com aquelas ondas enormes, o Paulo sabia, e ele disse que era experiência passada pelo pai dele, que ele foi criado aqui. Imagina Pedro pescando todo dia ali. Então, na verdade, Pedro ficou impressionado com aquilo, impressionado. Então, a primeira mensagem é essa: meu irmão, minha irmã, preste atenção. Se você é, e eu creio que seja, escolhida de Deus, tira da sua mente, se o inimigo colocar isso na sua mente, tira da sua mente o fato de que é porque você tem qualidades especiais. Afinal de contas, você é um cabra muito fiel. Afinal de contas, você é uma pessoa muito talentosa. Afinal de contas, você é uma pessoa de bastante recurso. Afinal de contas, você é uma pessoa que tem uma cultura elevada. Afinal de contas, sua inteligência é muito grande. O seu QI é muito alto. Afinal de contas, você é muito bonito ou muito bonita. Afinal de contas, sua família é uma família importante na igreja, no reino de Deus. Você tem uma série de qualidades que Deus não é bobo de largar você para lá. Ele vai escolher você. Ele escolheu você por uma série de razões favoráveis. Como diz o meu sobrinho, meu neto, uma vez ele me escutou falando isso e saiu repetindo por aí: e aquele moleque não é mole não, cuidado com o que você fala com ele.
E ele andou falando isso aí. Meu irmão, se você pensa assim, é ledo engano. Ledo engano. Não existe isso. Deus não nos escolhe porque nós temos méritos. Ele nos escolhe em sua soberania. Então, preste atenção nisso. Essa é a primeira consideração. Assim como Pedro realmente não tinha e admitiu não ter qualidades para ser escolhido ou ser abençoado pelo Mestre Jesus, eu e você também não. Eu às vezes não sei se é pecado o que eu falo, o que eu penso, mas eu já falei isso, eu peço perdão a Deus. Se eu fosse Deus, o último homem que eu ia escolher para ser pastor era eu. Confesso aos irmãos com toda sinceridade. Eu conheço a minha mente, conheço meu coração, minha vida. Eu conheço. Não conheço como ele conhece. Mas eu vou dizer para os irmãos, eu nunca tive nada que provocasse Deus a falar assim, eu vou escolher o Ronaldo para ser meu pastor. Eu nunca vi nada, não existe. Talvez hoje ele tenha colocado algumas coisas na minha vida, me aperfeiçoando em uma área ou outra, não sei. Mas vejam bem, irmãos, isso não é uma jogada psicológica, não. Isso é sério, eu falo isso com muita seriedade. Moisés falou isso. Senhor, eu não tenho... Quem sou eu? Que capacidade que eu tenho para ser um líder? Não existe isso. Escolhe meu irmão. Eu não tenho condições. Mas é algo extraordinário, como Deus, em sua soberania, seu conhecimento infinito, Ele conhece cada um de nós e sabe como nos usar e para que usar dentro da nossa história e dentro dos seus planos insondáveis. Mas Pedro nos revela uma segunda coisa aqui, no capítulo 16 de Mateus, quando o Senhor conversa com ele e fala com ele sobre a declaração que ele faz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas. Barjonas significa filho de Jonas. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas foi o próprio Espírito de Deus, o Espírito do Senhor. O próprio Deus fez essa revelação. Segundo lugar, aquele que Deus escolhe, na história, dentro da nossa história, nós passamos a receber uma revelação especial da parte de Deus sobre a pessoa de Jesus. De uma forma insondável, a gente entende coisas que os homens mais sábios do mundo não conseguem entender. Lembra o que Jesus disse para aquele moço? Você é mestre em Israel e não conhece isso? E não sabe isso? Por que é que os escribas, por que é que os sacerdotes que conheciam a história tiveram provas incontestáveis da messianidade a qual estava sobre Jesus, conheciam todos os traços, todos os sinais, sinais que foram reconhecidos por magos do Oriente, gente de outra tribo, de outra raça, pessoas de longe, sinais que o próprio Herodes acreditou, porque ele conhecia a história também, ele se informou da coisa. É impressionante isso. Por que é que tantas pessoas, o eunuco da rainha de Candace, que foi evangelizado por Filipe, que foi trasladado para perto da carruagem, por que que ele entendeu sobre a pessoa de Jesus? Por que é que Paulo não entendeu até o dia em que o Senhor o jogou por terra e lhe fez uma revelação especial? É impressionante isso. Então você precisa crer nisso. Você precisa... Eu assisti um filme esses dias,
era bem tarde da noite, quando um policial disse para um moço assim: você precisa acreditar nos seus instintos. Eles sempre são verdadeiros. Existem algumas revelações de Deus, ele não nos obriga a admitir coisas. Mas existem revelações que Deus faz a respeito da pessoa de Jesus e que nós muitas vezes temos medo de admitir, de proclamar e de usufruir dessas revelações. Eu creio no Jesus que cura os cegos, que curou os cegos. Eu estou cego, mas Jesus não vai me curar, aquele tempo já passou. O que é isso? Eu creio num Jesus que no passado curou o leproso, mas eu estou com um câncer e isso aí é muito difícil. O médico disse que já está em estado avançado. Não vou. Se Jesus diz para você que Ele é o Senhor da vida, que ressuscitou Lázaro, que providenciou ao longo da história subsistência para o seu povo, você tem que acreditar nisso. Por que você tem que acreditar nisso? Porque o Espírito do Senhor revela em nossa mente, em nosso coração, o que Jesus é para nós, para o seu povo. Você não pode abrir mão disso. Aquilo que você recebeu de revelação, guarda firme em seu coração. Não interessa que se cumpra hoje, amanhã ou depois, ou há 500 anos, ponha isso na sua mente, no seu coração, nunca duvide. O meu Senhor me fez essa declaração. E Ele só faz estas declarações, Ele só faz estas revelações da sua própria pessoa para aqueles que Ele escolhe. Então, o texto de Mateus, capítulo 16, versos de 13 a 17, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Essa foi uma palavra que o Clay trouxe para nós, uma palavra muito abençoadora essa semana. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: por que os outros não disseram nada? Ele era líder de pescadores, não era líder do colegiado. Não era líder do colegiado. O grande líder daquele colegiado era Tiago, o meio-irmão de Jesus. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. De onde ele tirou isso? Por que ele não respondeu assim quando Jesus mandou lançar a rede? Vou lançar a rede, Senhor, porque tu és o Cristo. Meus irmãos, fazer essa declaração, tu és o Cristo, significava dizer, tu és o Messias libertador. Tu és... Por que ele só reconheceu isso agora? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Olha só, coisa extraordinária. Não tenha medo de admitir que você recebeu a revelação de Deus sobre a pessoa de Jesus, sobre a obra de Jesus. Se você é um escolhido, Ele vai fazer isso com você. Vai trazer isso à sua mente, ao seu coração, e você vai proclamar isso com os lábios. Lá na Plastigel tinha uma placa que o Rangel, o custódio Rangel mandou colocar, ficou lá até a firma fechar. Confessa com tua boca que Jesus é o Senhor. Foi o que ele fez aqui. A mesma coisa que Paulo fez, dirigindo-se a Jesus, sem conhecer Jesus, sem conhecer. Porque ele pergunta: quem és tu? Só que ele reconheceu uma coisa. Ele disse: quem és tu? Ele não falou: quem és tu que estás falando? Esta voz é de quem? Não, ele disse: quem és tu, Senhor? Essa expressão de Paulo, quando ele diz: quem és tu, Senhor?
Ele já havia recebido a revelação que era Deus, que estava se revelando. Agora ele queria saber como, por quê, e na pessoa de quem que Deus estava se revelando a ele. Porque ele usa a palavra grega Kyrios, que significa Senhor, Deus, equivalente a Jeová, Yahvé. É a palavra que ele usou. Quem és tu, Jeová? Tu que és o Deus que eu adoro, busco servir, mas que não está se mostrando da maneira como foi nos antigos. Como é que o Senhor está se revelando agora? Então Deus diz para ele, Jesus diz para ele, eu sou Jesus. Mas ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues, porque naquela época existia muita gente com o nome de Jesus. Desculpa a brincadeira aqui, mas era igual o Zé lá na Paraíba. Tem até uma música que brinca com isso. José, já tem muito José na Paraíba. Como tem muito Eustáquio lá em Ipatinga, conheci vários, por causa de um padre famoso que tinha lá. E o nome Jesus era um nome comuníssimo em Israel. Agora, não era comum o nome Messias, Messiá. Uns falam Maciá. Não era comum o nome Kyrios, dirigido de forma leviana, Senhor, Jeová, Yahvé. Não era. Mas Paulo recebeu o quê? Uma revelação divina sobre a pessoa de Jesus. E muitas vezes, algumas vezes na minha vida, eu tomei atitudes tidas por outras pessoas como atitudes loucas, desvairadas. Mas eu sabia que não eram. O Espírito do Senhor me deu ordens expressivas, ordens expressas, concretas, que só eu entendi. E eu olhava para as pessoas e achava graça, porque era como se eu estivesse lendo numa parede o que estava escrito, mas ninguém via, só eu. Vai para a Bahia, para o sertão. Que doideira, que loucura. Abandona a igreja. Por quê, pô? Eu estou mandando, diga para o conselho, diga para a igreja que você não vai ficar, que você vai embora. Mas, pastor, mas meu Deus do céu, por que isso? A minha carteira já está assinada com outra igreja. Muito bem com o conselho, muito bem com a igreja, está tudo certo, não tem erro nenhum. Ronaldo, diga para o conselho que você vai embora, para eles arranjarem outro pastor urgente. Eu fui para o conselho, isso não aconteceu uma vez só, não aconteceu 2 vezes. E disse para o conselho, olha, Deus falou comigo que é para vocês arranjarem outro pastor que ele vai me tirar daqui. Ninguém entendeu nada, o presbitério não entendeu nada, o presidente do presbitério chorou publicamente e no final das contas eu estava totalmente certo. Na última oração do presbitério fechando, o presbitério disse, nós não sabemos o que fazer com o reverendo Ronaldo. Reverendo, volte atrás. Eu disse, não. Vamos orar para encerrar. E o homem chorava, o presidente do presbitério. Presbitério do qual eu fui presidente também. E quando terminou a oração, antes de encerrar a ata, me apareceram 4 homens, igreja dentro. Quem é o reverendo Ronaldo? Quem é o reverendo Ronaldo? Aí disseram, é aquele ali. Reverendo, já acabou a reunião ou nós podemos falar? O presidente disse, pode falar. E eu morrendo de medo. Eu nunca tinha visto aquilo. Fiquei desesperado. Falei, o que esses homens vão falar de mim? E eles disseram, viemos aqui para buscar o reverendo Ronaldo para ser nosso pastor. E foi assim que eu fui para a primeira igreja presbiteriana de Nilópolis. Tomar conta lá de um colégio de 500 alunos. Uma igreja com 1000 e tantos membros. Uma igreja que me abençoou muito, mas muito mesmo. Não que a outra não abençoasse, mas dali Deus me levou para a Bahia, foi outro golpe. Mesma coisa. Mas eu sabia que Deus estava me dando uma revelação muito especial. Vai, meu filho, eu disse, sim, senhor. Cheguei para minha esposa e disse, se eu disser para você que Deus me falou para eu ir para o sertão baiano, sertão nordestino, você vai?
E a minha esposa disse: você é o pastor, você é o profeta, você que tem que dizer para mim. Você tem certeza? Eu disse: tenho. Então vamos embora, meu filho. E a minha esposa foi. E quantos dramas, quantos problemas, mas um pastorado tão abençoado, que até hoje me traz tanta alegria, tanta alegria. Se alguém em Miguel Calmon estiver ouvindo isto, sabe o que eu estou falando. A minha grande alegria em ter pastoreado esse povo. Aquele que Deus escolhe passa a receber revelações especiais de Deus a respeito da pessoa de Jesus. Aprenda isso. Aprenda isso. Não foi você quem falou, foi o Espírito Santo, foi Deus. Não é você que está querendo fazer isto ou aquilo. É o Espírito de Deus que está movendo o seu coração. Você é um escolhido. E sendo escolhido, eu estou revelando algo especial para você. Não é a revelação profética da Bíblia. É para a nossa vida. O Espírito nos instruindo, nos orientando, nos liderando, nos dando ordens como deu para Abraão. Ordens às vezes aparentemente loucas, como deu para Moisés, como deu para Paulo e como deu para tantos outros heróis da fé ao longo da história. Eu tenho que ficar de olho no relógio porque senão eu extrapolo aqui e passa das 9 horas, né? Mas vamos avançar. E eu já estou vendo aqui pelo estudo que não vai dar para terminar hoje não. Vou ficar devendo para quinta-feira que vem. Em Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 8, verso 33, Marcos capítulo 8, verso 33, eu vou ler apenas esse verso, diz assim, só um minuto, eu vou ler o 31 até o 33. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, ele fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, olha bem, sanguíneo, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Agora você vê a ousadia de Pedro, porque a palavra reprovar aqui, né, na língua grega, tem um significado muito parecido com o nosso. O significado de chamar a atenção de alguém e de que ele está fazendo uma coisa errada. Ó, o senhor está falando bobagem. Senhor, bobagem, faz isso não. O senhor é jovem ainda, Jesus era jovem, né, para o critério judaico. O senhor é jovem, mestre. Pega leve, o negócio não é esse não. E no canto começou. Jesus, porém, voltando-se para ele, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que Satanás quer que os seres humanos acreditem que a nossa vida se resume a essa realidade e que essa realidade deve ser vivida com a maior intensidade possível dentro do conceito hedonista. Olha só, eu não vou gastar tempo aqui explicando o que é hedonismo, não, é com H, tá? Hedonismo. Você mesmo vai fazer essa consulta. Eu vou imitar um professor meu, já falecido. Vai para o dicionário, vai ver o que significa. Então, perca um pouco de tempo lá no Google e leia lá hedonismo com H. Né? Existem outras filosofias, né, que falam sobre isso. Essa valorização exagerada do homem,
essa valorização exagerada da vida humana, da realidade terrena. É isso que o diabo quer. E como isso é uma coisa muito atrativa, como ele fez com Adão, como ele fez com Eva, muita gente cai nessa, desculpe a expressão, nessa esparrela, nessa armadilha do inimigo. E Jesus nos alerta em muitos lugares que a coisa não é assim. Não é que Jesus tenha nos chamado para sermos prazerosamente sacrificados. Jesus não nos deixou uma mensagem masoquista. O masoquismo prega que o prazer está na dor, no sacrifício. Não é isso. Mas Jesus deixa bem claro para nós que o caminho da glória é o caminho da cruz e vice-versa. O caminho da cruz é o caminho da glória. O que acontece é que nós somos levados a acreditar que nosso dinheiro vai durar para sempre, nossa casa vai durar para sempre, nosso carro vai durar para sempre, nossa saúde vai durar para sempre, nossos filhos vão durar para sempre, nossos netos vão durar para sempre, nossos amigos vão durar para sempre, os nossos confortos, nossas facilidades, nossos prazeres vão durar eternamente. E é impressionante como isso é tão arraigado em nós que nós custamos a nos desgrudar disso. Mas a palavra de Deus diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, a eternidade? Não adianta de nada. Nossa vida é muito efêmera, passageira, é muito fugaz. Então nós precisamos entender que o que Deus determinou em Cristo, não precisamos entender as razões, mas aceitar, melhor dizendo, o que Jesus revela para a igreja através de sua própria pessoa. Ele revela que ninguém vive essa vida sem sofrimento. Ninguém que queira viver um evangelho puro. Aquele que quer viver uma vida piedosa sofrerá perseguição. E os discípulos precisavam entender isso, porque eles foram todos eles foram torturados. Com a grande maioria dos discípulos naquela época, torturados. Filipe foi torturado, morreu apedrejado. Nós temos tantos exemplos de profetas cerrados ao meio com serra. O profeta foi enfiado num tronco oco e serraram ele ali. Que maldade! A gente vê na noite de São Bartolomeu, coisa recente na história. Eu digo recente em decorrência das eras milenares. Não tem muitos anos, tem pouco tempo, algumas centenas de anos. Judeus empalados em pedaços de madeira, óleo quente jogado em cima deles, ateado fogo para iluminar o caminho do imperador. Isso é o mínimo das atrocidades que nós conhecemos. Ah, pastor, o senhor está dizendo que para ser um cristão, um eleito de Deus, eu tenho que sofrer? Não, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que o cristão, pela própria situação dele, de escolhido por Deus para realizar uma grande obra, ele vai sofrer perseguição. E nós não devemos rejeitar isso como se fosse resultado de nossos pecados, de nossa vida errada. Muitos sofrimentos que nós passamos, irmãos, são motivo de glória. Não é o que o apóstolo diz? Tende por motivo de toda alegria o passagem por várias provações. Está escrito lá. Isso gera para nós um eterno peso de glória, diz a palavra de Deus. Então, o escolhido de Deus, ele precisa entender e aceitar o grande mistério do sacrifício na obra. Um autor bíblico já dizia que ele não tinha inveja. Eu não tenho inveja de um cristão que leva a vida fácil. Não tenho inveja, não. Porque tem alguma coisa errada. O cristão que leva uma vida fácil, que leva uma vida nababesca. Vou repetir. Nababesca. Vida de nababo. Nababo, um príncipe, um conde, um lorde, alguém que tem recurso, que vive a vida nédia,
gordinho, bem aparente. Tá? Vida de nababo não é vida de cristão. Vida de cristão não é vida de nababo. De alguma maneira, ele será sempre provado. Uma vez, um homem entrou no meu escritório em Minas, disse que estava armado. Depois eu acabei percebendo que ele não tinha arma nenhuma, porque o Espírito havia me revelado isso. E eu chamei um policial que era diácono e ele estava tentando extorquir a igreja e acabou preso. Só que o diácono era policial civil e descobriu que ele era procurado. Aí o cabra foi para a cadeia. Mas antes disso, quando eu declarei para ele, ele falou: quem disse para o senhor que eu não tenho arma? Eu falei: o Espírito de Deus, o Senhor Jesus me revelou. Ele caiu no chão, endemoniado. Começou a se contorcer e tal, aquela coisa. O diácono ficou assim um pouco assustado. Eu falei: calma, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Aí eu disse para ele: o que você quer? Eu quero te destruir, quero destruir a igreja. Eu falei: tá, mas você não vai conseguir isso. Aí falei: a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Aí ele disse assim: eu quero lhe fazer uma promessa, um juramento. Eu disse: pode fazer, eu vou escutar. A partir de hoje, eu não vou sair mais do teu calcanhar. Eu vou pegar no teu pé todo dia. Não vou te dar descanso. Eu disse: mas que coisa interessante. Você acabou de dizer uma coisa que eu já conheço na Bíblia. Ou seja, que o seu lugar é debaixo do meu pé mesmo. Porque você está debaixo dos pés de Cristo. E é o único lugar que você vai conseguir alcançar é o meu calcanhar. Mas ali é um lugar onde você vai revelar que você está sob o domínio do Deus Todo-Poderoso, do Senhor. Ele gritava muito e depois aquele espírito foi expulso, ele foi embora para a cadeia. Quando eu procurei, já tinha ido para Belo Horizonte. Mas, meus irmãos, não vamos nos iludir, não. Quem quiser vir após mim, tome sobre si cada dia sua cruz e siga-me. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino de Deus é conquistado com esforço. Só quem se esforça consegue obtê-lo. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. As promessas de Deus, as recomendações de Jesus para nós, através do Espírito Santo, ao longo da história, têm sido sempre essas recomendações. Entenda, e se você não entender, aceite que quando eu o escolhi, eu o joguei na boca dos lobos. Eu o joguei para ser provado, porque ali você há de dar testemunho da minha graça, da minha misericórdia. Mas tenha a certeza de uma coisa: toda proteção, todo consolo estará ao seu lado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E saibam de uma coisa, meus filhos: nenhum de vocês há de sofrer mais do que eu sofri. Nenhum de vocês vai sofrer mais do que eu sofri. Eu deixei o meu trono de glória e vim aqui. Eu me transformei numa criatura que eu mesmo criei. Eu fui provado desde o meu nascimento. Fui perseguido, começando por Herodes. Mas essa perseguição começou no céu. Satanás vem me perseguindo, tentando exterminar a nação de Israel. Foi com Moisés, foi com Jacó. Ao longo da história, foi com Esther, a história de Esther, a história de Ruth. Em todos esses momentos, em muitos outros momentos, o inimigo tentou destruir a nação de Israel para impedir que o meu filho nascesse. Mas hoje ele está aí, está ao lado de vocês. Vocês sofrerão, passarão por momentos difíceis,
Não será uma coisa eterna e constante, vocês terão momentos de alegria, regozijo, prazer, mas não pensem que vocês vão de levar uma vida fácil. Sendo assim, Jesus deu essa lição aos seus discípulos. E Paulo, que sofreu muito também por amor ao Senhor, ouviu de Jesus uma frase: você vai saber, você vai ver o quanto importa sofrer por amor ao meu nome. Não é maldade de Jesus. É um projeto dele que nós não alcançamos, mas que nós confiamos. E Paulo passou por muitos sofrimentos. Ele depois, numa disputa, uma defesa do seu apostolado diante de Pedro, diante dos discípulos, dos apóstolos, ele diz: fui maltratado, escorraçado, chicoteado, naufrágio, prisões e tal, até ser torturado e morto. E ele diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Meus irmãos, a orientação de Paulo aqui é uma orientação do Espírito Santo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele quis dizer o seguinte: sede meus imitadores na luta, na fé, na evangelização, e sede meus imitadores também suportando o sofrimento, que vai trazer muita bênção à vida de vocês. Meus queridos, eu estou aqui observando o horário, realmente não vou ter como terminar esse estudo hoje, mas eu quero recapitular para você guardar isso no seu coração, além de você poder depois ficar com essa live gravada para você. Aquele que Deus escolhe, seguindo a diretriz da vida de Pedro, aquele que Deus escolhe não é escolhido por seus méritos, não. Então não pense que você precisa de méritos, né? Porque a salvação não é um ato de meritocracia, não é. Então aquele que é escolhido não é escolhido por seus méritos, mas sim pela graça divina. Aquele que Deus escolhe passa a receber em sua vida revelações especiais de Deus através da ação do Espírito Santo. Então Deus passa a dirigir, conduzir sua vida. Então você não tenha medo de obedecer aos seus, eu vou chamar entre aspas de instintos, como daquele rapaz. Confie nos seus instintos, confie no que você ouve. Claro que o Espírito Santo nunca vai mandar você nada errado. Então aquilo que você sentir desejo, e você vê que está de forma nobre, se lance nisso com amor e fé, porque se for para a sua miséria, Deus vai impedir, vai cortar. Mas se é aquilo que Deus está falando, você vai ter um lucro maravilhoso. Aquele que Deus escolhe também precisa entender. E se não entender, no mínimo precisa aceitar o grande mistério do sacrifício. Lembre-se dessa frase: o caminho da cruz é o caminho da glória. Não sei pelo que você está passando, mas eu sei que se você está incluído a princípio nessas 3 colocações, não há dúvida de que você é um escolhido do Senhor. Fique firme, não volte atrás. Você pode até ficar triste, você pode sofrer, o que for, mas nunca duvide da sua escolha, nunca. Deus o escolheu para a glória dele e para a sua bênção, sem falar na salvação. Confie, hoje os dias estão ruins, amanhã serão melhores. No futuro nós teremos dias melhores. O Senhor continuará a nos usar como tem usado até agora, porque os seus planos não se frustram. Não será uma Covid que vai impedir a obra do Senhor de trazer a palavra de salvação ao homem. Não será a Covid que vai destruir a igreja. Não será a Covid que vai tirar do nosso meio aqueles que Deus não quer tirar. Quem comanda é Deus. Se alguns se foram, é porque Deus quis que fossem. Independente da negligência ou não de alguns, devemos continuar nos guardando, nos protegendo, tomando todas as precauções, sim. Mas vamos tirar o terror da nossa mente. Vamos tirar o horror do nosso coração. O nosso Deus, que cuidou do seu povo no Egito, ao longo da história, tem cuidado de todos, em tempos estranhíssimos, até a Idade Média. Cuidou de quem quis cuidar. Calvino e Lutero viveram aquela experiência da peste negra, assim como tantos outros reformadores viveram isso.
E Lutero disse, eu não vou deixar de fazer a obra, não vou deixar de ajudar as pessoas, de orientar o povo e evangelizar e ensinar por causa de uma peste. Eu vou fazer o que eu preciso fazer. Naquela época não tinha máscara, não tinha ivermectina, não tinha hidroxicloroquina, não tinha dexametasona, não tinha SUS, não tinha hospital de campanha, não tinha nada. E eles foram preservados como tantos outros. Vamos tomar nossas providências, vamos nos preocupar sim, mas vamos tirar o terror da nossa mente, do nosso coração. Vamos confiar no Deus que nos escolheu, que tem projetos para nós. E se você que está me ouvindo, que Deus escolheu, e eu que estou falando para você, que tenho certeza que Deus me escolheu, se eu estiver aqui no seu funeral ou você no meu, nós iremos no funeral de alguém que Deus recolheu para si e disse, preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Deus nos abençoe. Ninguém vai morrer não. Pode ficar tudo tranquilo, pode todo mundo dormir, sonhar, ficar tranquilo, que ninguém vai morrer de hoje para amanhã não. Com certeza Deus não vai permitir isso, né? Ok? Senão daqui a pouco vamos chamar de Nostradamus aí. Ninguém vai morrer não. Todo mundo tranquilo, mas a mensagem é essa. Que Deus nos abençoe. Que na próxima quinta-feira nós tenhamos a bênção de continuar essa consideração a respeito da vida de Pedro. Mas eu estou iniciando uma série de mensagens agora. Comecei com essa pequena biografia de Pedro e depois da semana que vem nós vamos continuar. São 13 estudos que nós vamos fazer, bem variados, né? Estudos que visam nos tornar pessoas melhores diante de Deus, da nossa família e diante dos homens. Tudo para a glória de Deus. Amém? Amém. Bom, meus queridos, a semana que vem, no domingo, nós teremos a nossa live com participações, novamente, algumas participações especiais. Mas eu queria dar aqui, mandar um abraço para o Walter. Eu acho que o Walter é o esposo da diva. Eu acho que é. Schneider, Walter Schneider, eu tenho quase certeza que é o esposo da diva. Presbítero Walter. Uma pessoa extraordinária, sua esposa, seus filhos, o Adriano, a sua filha também, né? Se alguém quiser comprar um anel, uma aliança de ouro, vai na joalheria dele lá. Ele tem umas... Pelo menos tinha, né? Mas se não for o Walter Schneider, viu? Me desculpe aí, Walter, você que está assistindo, mas é muita coincidência. Lá de Ipatinga, Walter Schneider. Mas se não for, seja Schneider ou não, seja o Walter da diva ou não, um grande abraço. O Moisés, né? Moisés Moriá, que é um amigo constante nas nossas lives, né? Eu agradeço, Moisés. Moisés, eu não sei se interessa a você. Nós estamos com 4 seminaristas na igreja e eu vou disponibilizar, eu sou professor de grego, já lecionei em várias faculdades aí de grego, a matéria. E se você se interessar, depois entre em contato comigo, que assim que eu iniciar as aulas da língua grega, você pode participar conosco, ok? Acredito que você vai gostar muito disso, porque você é um estudioso, né? Muito bem. E quem mais precisar e quiser também pode vir. Tem espaço para quantos alunos queiram. Queremos também reforçar aqui o pedido da irmã Fátima, pelo seu pai e também pelo irmão dela, ok? Deixa eu falar uma coisa para Elza. Elza, você deve estar me ouvindo aí na Bahia, em Miguel Calmon. Procura ver aí se o pastor Young Ko, ele é o pastor de Jacobina. Se for, você dá um toque para mim no WhatsApp e pede para o Erisvaldo, ou você mesmo pode fazer isso, mandar o telefone do Erisvaldo para mim, eu preciso falar com ele, né? A minha equipe técnica aqui está dizendo que eu acertei, é o Walter da Diva mesmo, viu, Walter?
um grande abraço, Deus abençoe, um grande amigo, um grande irmão, uma bênção na nossa vida, lá na igreja do Ideal. Não, desculpa, igreja do Canaãzinho, perdão, Walter, perdão. É porque eu pastoreei as duas e confundi, como diz um amigo meu, confundi errado. Ó, Elza, faz um favor, ou você me manda o telefone do Erisvaldo, porque eu já pedi pro Gerson, acho que o Gerson não viu, sei lá. Manda para mim, por favor, ok? Pois bem, nós vamos encerrar orando, aproveitando para orar por esse povo abençoado, orar também pela Fátima. Ela também tem sentido muitas dores no corpo, orando pela Rosa do Boanerges, orando pela Rosa do Rosário. Quando a gente fala Rosinha, é como diz a Leia, a Rosinha é do Boanerges, né? E a Rosa, Dona Rosa do Rosário, mora ali ao lado da ID, ok? Vamos orar então? Amantíssimo Deus, Senhor nosso, Pai de misericórdia, Pai glorioso, Senhor de todas as coisas, mais uma vez nós nos rendemos ao Senhor, dobramos nosso coração, nosso ser diante de Ti, para Te rogar que estejas abençoando a cada uma dessas pessoas, amigas, irmãos em Cristo que têm estado conosco, abençoando as suas vidas, no âmbito profissional, pessoal, familiar, eclesiástico, ó Deus, rogamos-te pela Fátima, por seu pai, por seu irmão, por ela mesma, Dona Rosa do Rosário, rogamos-te, ó Deus, pela família da ID, rogamos-te, Senhor, por todos os irmãos que têm buscado em Ti alívio para as suas dores. Obrigado, ó Deus, pelo tempo que me permitiste viver ao lado do Walter, da Diva, ao lado dos irmãos ali, do Flávio, de todos aqueles a quem nós amamos tanto e jamais esquecemos. Ó Deus amado, sustenta ali o pastor, sustenta os teus servos, abençoa aquela igreja, assim também como o Senhor, eu rogo ao Senhor que continue a abençoar o pastor da igreja de Miguel Calmon, a família Amaral, essa família tão amada, os irmãos, a Ângela, né? E todos aqueles irmãos com quem nós convivemos ali durante tanto tempo. Senhor, muito obrigado por aquela igreja, por tudo que eles fizeram por nós e que o Senhor nos permitiu fazer naquele grupo de irmãos ali. Abençoa, Senhor, a segunda igreja também, que já está firmada lá em Miguel Calmon. Abençoa ali, ó Deus, abençoa as congregações todas com quem nós convivemos. Senhor, abençoa teu servo Erisvaldo, a igreja de Jacobina. Se o pastor daquela igreja for realmente o pastor Yankou, que o Senhor esteja abençoando a ele, a sua família e aquela igreja. Pai amado, eu te peço estas bênçãos e rogando-te que confirmes a tua palavra em nosso coração, porque nós fazemos esta oração confiados em ti, no teu poder, na tua graça, porque tu tens revelado a nós, teus filhos, com palavras de amor, transmitindo os teus mistérios para o nosso coração, mistérios revelados sobre a tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão, a tua capacitação na igreja para que possamos ser sal e luz. Dá-nos uma noite de paz, dá-nos uma noite de refrigério, de descanso. Prepara para nós um dia maravilhoso, dias maravilhosos. E por maravilhosos entendemos dias que nos permitas viver o Evangelho de forma digna. Abençoa-nos, ó Pai, pois nós confiamos em Ti e oramos em o nome de Jesus. E agora, irmãos, recebei a bênção do Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Jesus.
Glória a Deus.